Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Quem já sabia, dê um glória a Deus. Apocalipse capítulo 8. Conforme você encontrar o capítulo 8 de Apocalipse, você fecha os seus olhos em nome de Jesus. Isso se você não tiver medo de quem está do seu lado, ou de escuro. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te louvamos e exaltamos o teu nome nesse lugar. Nós declaramos o teu reino aqui. Nós declaramos a tua soberania, a tua majestade neste lugar. Declaramos, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui e só o Senhor tem autoridade nessa casa e sobre nossas vidas. Se necessário for, Senhor, põe os teus anjos acampados aqui à volta, nos guardando e nos livrando de toda e qualquer armadilha, Pai. De tudo e qualquer coisa que possa vir tentar interferir no teu agir, Senhor. Passa o teu fogo santo e queima tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite. Nós te louvamos e te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala o que precisamos ouvir e aprender nessa noite, para que todos aqui saiam maiores e melhores do que entraram. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aleluia. O título da mensagem de hoje é As Trombetas. E Apocalipse capítulo 8 fala de 4 trombetas. Nós vamos passar os próximos 3 cultos de quinta-feira, né? Desvendando o Apocalipse, falando de trombetas. Amém? Glória a Deus. Até aqui nós já vimos 2 sessões de 7. Nós vimos os 7 candeeiros, né? Que são as 7 igrejas. Glória a Deus. Estão comigo? Aonde que nas cartas, as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas da Ásia, se falava do que verdadeiramente a igreja é, não do que ela aparentava ser para o homem, amém? Jesus Cristo entrou na igreja e falou, essa igreja é assim. Jesus Cristo mostrou a realidade de cada igreja, certo? Tudo bem aí? Estão junto comigo? Glória a Deus. Após mostrar a realidade de cada igreja, nós vimos os 7 selos. O que seriam os 7 selos? Os 7 selos são todo o sofrimento que a igreja verdadeira de Jesus Cristo iria passar, ou está passando, amém? Glória a Deus. Toda perseguição, toda aflição, isso são os 7 selos. Agora nós veremos, a partir de hoje, as 7 trombetas. Glória a Deus. E eu quero dizer que não há uma sucessão cronológica. Se você prestar muita atenção, você vai entender isso no decorrer. Se você levar em consideração o capítulo 6, 7, 8 e o 9 e o 10 da semana que vem, você vai, das próximas semanas, você vai entender que esses fatos se misturam. Deixa eu te explicar uma coisa, rapidamente. Na eternidade, tudo acontece ao mesmo tempo. Não é como nós aqui no mundo, no tempo cronos, no tempo cronológico. Amém? No tempo kairos, tudo acontece ao mesmo tempo. Isso quer dizer, aqueles que se despedem aqui são os que nos recebem lá. Glória a Deus? Amém? Mas a pregação não é sobre isso hoje, outro dia eu explico isso melhor. Mas é só para você entender, porque às vezes parece que uma coisa está acontecendo na hora que a outra coisa também estava acontecendo. E é isso mesmo. Tudo vai se misturando. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Glória a Deus. Esse livro de Apocalipse, ele tem 7 sessões paralelas, todas fazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Jesus. Isso quer dizer, tudo que fala no livro de Apocalipse está acontecendo já, glória a Deus, desde que Jesus veio à terra e subiu. Quando ele subiu, já começou o Apocalipse. Beleza? À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras. E as trombetas falam de um juízo parcial.
é um juízo misturado com graça, as trombetas. Porque depois de falar das 7 trombetas, nós vamos falar das 7 taças. E o 6º selo, que eu falei na semana passada, ele fala de abalos cósmicos, que identificam a vinda do Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Isso. De maneira semelhante que a 7ª trombeta anuncia a vinda do Senhor. Capítulo 11, versículo 15. E os selos falam do sofrimento da igreja perseguida no mundo. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Isso quer dizer, o que é o tocar das trombetas? Entenda que enquanto nos selos a igreja era o sofrimento da igreja, era a igreja sendo perseguida, nas trombetas é o mundo sofrendo por causa da perseguição que fez a igreja. Então, as trombetas é juízo de Deus para com aquele que não tem Jesus Cristo. Isso quer dizer, nós, igreja de Jesus Cristo, não passará pelas trombetas. Estão me entendendo? Lembra de que eu falei que ele não livra da tribulação, mas ele livra na tribulação? Amém? Estão prestando atenção? Não dorme não. Aleluia. Os selos então mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá que sofrer. As trombetas começam no mesmo ponto e descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão da advertência de Deus. Deixa eu te dizer, Deus, nessa hora das trombetas, o que Ele quer é mostrar que Ele é Deus para aquele que ainda não conhece Ele, para que se arrependa dos maus caminhos e se converta, amém? Glória a Deus. Quando Jesus Cristo te salvou, Ele te salvou de quê? Da morte eterna. O que mais? Jesus Cristo salvou de quê? Fala comigo, gente. Do inferno e da morte eterna. Fala comigo, gente. Jesus Cristo te salvou de quê? Você não sabe do que Jesus Cristo te salvou? Te salvou de Satanás. O que mais? De que Jesus Cristo te salvou? Você aceitou a salvação, mas nem sabe de que Ele te salvou. Te salvou da condenação. Fala, Bernardo. Te salvou da escravidão de Satanás. Deixa eu te falar, tudo isso é consequência da verdadeira razão. O que Jesus Cristo te salvou foi da ira de Deus. O Evangelho, que é palavra de salvação, no fim será palavra de condenação. Então, do que Jesus Cristo te salvou? Da ira de Deus. E a partir das trombetas, você vai começar a entender o que é um Deus irado. Porque Deus é amor e misericórdia, amém? Para aqueles que se convertem a Ele. Aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é irado. E quando eu começar a falar das taças, aí, meu irmão, você vai aceitar Jesus de novo, só para garantir. Só para garantir você vai falar, eu quero Jesus, eu te aceito. Aleluia, glória a Deus. Bom, vamos lá. Antes que as trombetas toquem, acontece um fato. É aberto o 7º selo. Que ninguém me perguntou. Eu não, né? Misericórdia. Jesus Cristo abriu 6 selos e nós falamos dos 6 selos, mas ninguém perguntou pelo 7º. Mas o 7º está aqui e ele vai ser aberto agora. Então, antes de começar nas trombetas, é aberto o 7º selo. Abre aí no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, e está escrito: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então, até aí, só o versículo 1. Então, antes das trombetas tocarem, houve silêncio no céu. Houve um silêncio, uma súplica no céu. O silêncio no céu, ele pode representar duas verdades.
que eu entendo. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Quem é santo aqui? Tem uns que estão em dúvida. Quem é santo aqui? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então santo não é aquele que é de gesso, amém? Santo é todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Então o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Como nós já falamos naquela pregação de Daniel, que o céu tem expectativa no que os santos estão orando, no que os santos estão falando, amém? As orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. Quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar o que os santos estão falando. Deixa eu te perguntar, você tem orado? O céu para ouvir a tua oração, amém? Tenha certeza disso. Nenhuma oração tua é em vão, é palavras ao vento, são palavras ao Senhor, amém? As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que toda a música no céu. Porque você lembra que no final do capítulo 5 e no final do capítulo 6, o que aconteceu no céu? Louvor, adoração, celebração, festa. Foi isso que aconteceu no céu. Então toda essa música, ela é silenciada pelo clamor dos santos, para que o clamor dos santos cheguem ao Senhor, cheguem ao trono do Senhor. Então é mais ou menos assim, tá mó louvor lá, mó adoração, mó rock and roll, tá bem, não, mó reggae, sei lá, tá uma música lá, e todo mundo amarradão, né, na presença do Senhor. Mas quando vai subir uma oração, eu acho que o que está sentado no trono, ele faz assim, shh. Tem quando o pai fala assim, shh, todo mundo cala na hora? É assim na tua casa? Se não é, tinha que ser, amém? Quando o pai fala, shh, cala, por quê? Porque quer ouvir a oração do filho que está aqui embaixo ainda, amém, queridos? Glória a Deus. Essa é uma, mas a outra é que o céu fique em silêncio com a atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo, porque a trombeta já começa um julgamento, mas é um julgamento misturado com graça ainda, amém? Então, o que aconteceu? Na hora que abriu o sétimo selo, na hora que o Cordeiro abriu o sétimo selo, o que é o sétimo selo? O sétimo selo é justamente o começo das trombetas. Todo mundo no céu sabe, e agora aqui também na bola de neve de Pão da Fruta, de que vai começar o juízo de Deus para os moradores da terra. Então, antes desse tempo, havia apenas alegria e música no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. E toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. E o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Aleluia, glória a Deus. As orações dos santos chegam ao céu, amém? As orações dos santos chegam ao céu. Versículo 2: Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro, e a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Tua oração está lá também. Todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Aleluia, glória a Deus. Até aí. As orações dos santos sobem aos céus. A oração não é apenas um exercício de meditação. Nossas orações sobem à presença de Deus. Tudo chega ao Senhor, e quando oramos, nós nos unimos a Deus e no seu governo moral do mundo. Por quê? No governo moral, porque você ora o que é certo, amém? Você ora de acordo com a palavra. Não adianta você orar se estiver em desacordo com a palavra. Você tem que orar em concordância com a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a lei moral, vamos dizer assim, né? Da boa convivência com todos, e as tuas petições, tudo isso de caráter moral, tudo isso podemos dizer assim, que seria para o bom proveito da humanidade, pelo bom proveito dos filhos de Deus, da igreja. Aleluia.
assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta do clamor do povo de Israel, isso está em Êxodo 3:7, assim também as respostas do clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Estão me entendendo? Então, nessa hora, do mesmo jeito que Deus fez lá no Egito, Deus vai fazer nas trombetas. Você vai entender isso melhor. As orações dos santos provocam um justo juízo de Deus sobre os ímpios. Versículo 4: e da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então um anjo tomou um incensário e encheu-o de fogo do altar, lançou-o sobre a terra, e aconteceu trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. Aleluia. O mesmo incensário que leva as orações até o altar é o incensário que derrama o juízo sobre a terra. Olha como que é sério isso. O juízo de Deus sobre a terra. O mesmo fogo que queima um incenso sobre o altar, o mesmo fogo consumidor, mesmo fogo de Deus que queima lá no céu, é a causa da destruição sobre a terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremoto são sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Ainda não é o julgamento. Ele está avisando: arrepende-se. O mundo que desperdiçou a oportunidade com Jesus Cristo, o mundo que oprimiu a igreja, agora está sendo alvo do juízo de Deus em resposta às orações. Porque quem é inimigo de Deus, quem é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Quem persegue a igreja vai sofrer as consequências. Quem toca na igreja, quem faz calúnias à igreja de Jesus Cristo, quem persegue vai sofrer as consequências. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações dos santos. Lucas capítulo 18, versículo 7 diz: não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. O Senhor vai fazer justiça. Você tem clamado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem pleiteado junto ao Senhor causas justas? Ou só causas próprias? Só benefícios próprios? A igreja que ora, ela faz história. A igreja que ora, ela é relevante na comunidade. A igreja que ora, as coisas acontecem. O reino de Deus é implantado. A igreja que não ora é clube social. É uma tribo. É uma galera que anda junto. Cuidado de como você está encarando a igreja. De como você está vendo a igreja. Se é um lugar simplesmente para ter um relacionamento com o povo do bairro, ou se é um local de se alimentar, de se consertar, de melhorar como pessoa e também de guerrear pelo povo de Deus e pela igreja. A igreja que ora faz história. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. Isso quer dizer, o trono do Senhor, o lugar da onde Ele reina, e o altar aonde Ele ministra. As orações que sobem ao altar chegam ao trono.
O orar é algo extremamente sério e você precisa levar a sério as suas orações. Você precisa se dedicar em orações. Você precisa criar um hábito de orar incessantemente, em orar todos os momentos. Não é orar só quando você bota o joelho no chão, só na hora de dormir, ou só na hora de acordar, ou só na hora de comer. Isso aí você não faz mais sua obrigação nessas horas. Eu estou falando de orar incessantemente, de orar em todas as situações, de orar pelas pessoas, de orar por todos aqueles que não têm Jesus ainda, por todas as situações que você vê que é a ação do maligno e você entrar em guerra. Quando nós oramos, nós estamos nos unindo ao Senhor. O altar e o trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida que oramos. Nós não podemos nos afastar do trono. As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. Alguns pensam que as orações que têm valor, ou que têm peso, ou que são ouvidas, são das pessoas que sofrem, ou que sofreram pela perseguição do Evangelho. Isso é uma outra história. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e está vestido com as vestes de santidade e justiça, tem autoridade para entrar na sala do trono, e falar com o Senhor, e orar. Então você não precisa chamar o seu pastor na sua casa para orar. Você não precisa chamar o seu pastor para ir orar pelo enfermo, orar pelo aquele que está morrendo, por aquele que está desempregado, por aquele que está passando fome. Você mesmo pode impor as mãos e declarar a vitória de Jesus Cristo, amém? Você mesmo pode declarar o povo de Deus, declarar o reino de Deus naquele lugar. É você mesmo que pode fazer isso. Eu vou ter o maior prazer de ir fazer com você, não tem problema. Mas você precisa orar. Aleluia. Os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às orações dos santos. E vamos começar a tocar as trombetas. Aleluia, glória a Deus. As trombetas são preparadas para tocar. Versículo 6. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A primeira trombeta vai tocar a primeira. A primeira fala do juízo de Deus que precedem a volta de Jesus Cristo. Essas trombetas indicam uma série de calamidades que vão ocorrer muitas vezes durante toda a dispensação. Isso quer dizer durante toda a era. Então, desde que Jesus Cristo ressuscitou, voltou para o Pai, até a volta dele é uma dispensação, é uma era. Então essa primeira trombeta podemos dizer que ela já tocou. Glória a Deus. Estão me entendendo? Aleluia. O propósito desses juízos para levar o homem ao arrependimento. As trombetas, ela tem o propósito de advertir o homem, chamá-lo ao arrependimento. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Aleluia. Você precisa entender isso, porque você também precisa se arrepender. Então nós precisamos nos arrepender para que a ira de Deus não nos alcance. É necessário. Nesse caso das trombetas, a ira é misturada com a graça ainda. Vemos a misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. As calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-la por sua oposição à causa de Cristo e pela perseguição aos santos e pela perseguição à sua igreja. Mas por meio desse juízo, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. Deus não tem prazer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Jesus Cristo em João 3,16 diz que Ele morreu, Ele veio ao mundo para todo aquele que nele crê. Isso quer dizer, qualquer um pode ser salvo, amém? Qualquer um. Mas você foi consagrado no terreiro, você tomou banho de lua, tomou banho de pipoca, tomou banho de sal, sei lá o que foi, mataram galinha preta, bebeu sangue de porco, eu não sei o que você fez, pouco importa o que você fez. O que importa é, reconhece Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e Ele vai te salvar. Aleluia, glória a Deus.
Então, a função das trombetas é chamar o povo ao arrependimento. Glória a Deus. É ensinar ao povo que está lá fora e que não conhece Jesus Cristo. As trombetas são símbolos das intervenções de Deus na história. É a chegada do perigo. O Cordeiro que está assentado no trono e o que está assentado no trono também é o juiz que julga o mundo. Salmos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 5. As trombetas avisam a chegada do juízo de Deus sobre a terra. As trombetas é o som que anuncia a presença gloriosa de Deus. O Monte Sinai tremeu pela manifestação de Deus e ouviram um som de fortes trombetas. Êxodo 19:16. A segunda vinda de Cristo, na sua gloriosa manifestação, será acompanhado pelo som de trombetas. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4:16. Aleluia! Pode ter o som também, a trombeta também pode ter o som da convocação do povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Aleluia! Então, foi uma voz como de trombeta que convocou João para subir ao céu. No capítulo 4, ele ouviu uma voz como som de trombeta falando: sobe até aqui, vem para cá. Em Mateus 24:31, um som de trombeta reúne os seus escolhidos. Aleluia! Quer dizer, os seus salvos, aqueles que creram nele. Então, as trombetas são semelhantes também às pragas enviadas ao Egito, lá em Êxodo. As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel, que estava sendo oprimido naquele cativeiro. Glória a Deus. Você lembra de quando o povo de Deus estava preso lá? E aí o Senhor levantou Moisés e Faraó não queria liberar. Não vai liberar. Rala daqui, Moisés, que o Faraó, quem manda aqui é Faraó, e vai ficar todo mundo aqui, porque como é que vai construir as grandes construções? Como é que vai se fazer tijolo se não tem escravo? Não vou liberar não. E aí o Senhor vai e libera as pragas, amém? Assim também as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra, em resposta às orações dos santos. Glória a Deus. As trombetas mostram que o juízo de Deus são universais. Ninguém vai ficar de fora. Vai pegar todo mundo, qualquer lugar da terra. Ela afeta diferentes partes: terra, mar, rio, até as estrelas, até os planetas lá de fora. Então essa tentativa de construir colônias em Marte, na Lua, sei lá onde, não adianta nada. Aonde tiver um ímpio, vai ser sacudido. Amém? Amém? Glória a Deus. Não há nenhuma parte de refúgio para os ímpios. As quatro primeiras trombetas, que é o que nós vamos falar hoje, fazem dano e mal ao ser físico. As últimas três que nós vamos falar nas próximas ministrações, ela fala da angústia espiritual, porque o próprio inferno vai ser aberto. Então agora aqui eu quero começar a ministração de hoje, no versículo 7, amém? As trombetas começam a tocar. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, aos quais foram lançados sobre a terra, e assim um terço de toda a terra foi queimado, e também um terço das árvores e toda a relva verde existente. E aí, primeira trombeta, uma grande tempestade de granizo, fogo, sangue que atinge a terra. É semelhante à sétima praga do Egito, com uma chuva de pedras com fogo. Êxodo 9:23.
Aqui, porém, acrescenta-se o sangue, o que acentua o caráter destrutivo dessa primeira trombeta. O significado é que o Senhor, que está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira vinda até a sua segunda, com vários desastres que sucederão na terra. Esses eventos não podem ser datados, mas o espaço de habitação das pessoas e alimentos são duramente atingidos, e por isso haverá fome. Esses desastres foram atirados à terra. Esses desastres são controlados pelo céu, são enviados por aquele que está assentado no trono. Todas as coisas acontecem sob total controle de Deus, amém? Quem é que tem o rolo da história na mão? Quem tem o rolo do livro da vida? O rolo que é o livro da vida é Jesus Cristo. Só Ele tem autoridade para pegar da mão de Deus esse rolo, e só Ele tem autoridade para abrir esses selos. Então tudo está de acordo com o que Ele entende, com o que Ele acha, com que a vontade dEle. E a palavra também diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então todas as coisas acontecem sob o controle dele. Então a destruição nessa hora ainda é parcial, é apenas um prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento. Então a primeira trombeta já tocou, mas ainda pode se arrepender, glória a Deus. Então não deixe de evangelizar o seu vizinho, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, o seu chefe, enfim, não deixe de falar de Jesus Cristo, ainda dá tempo, glória a Deus. Vamos para a segunda trombeta, versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardente em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Essa é a segunda trombeta. Desde a primeira vinda de Cristo, que os ímpios têm perseguido a igreja. Esta trombeta fala de espantosas calamidades marítimas, bem como todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, e nós podemos identificar isso ao longo da história, ao longo do tempo. Aqui nós não vemos só o dano à natureza. Na primeira trombeta, o que é afligido é a natureza. Aqui não. Aqui também há danos materiais, e por interferência de pessoas viajarem nas suas embarcações, nos navios, enfim, né? Tudo que é transportado pelo mar, também há muito prejuízo e há muitas mortes também. Amém? Porque a ira de Deus vai acabar com todas as seguranças da terra. Tudo que o homem, que o ímpio acha que está seguro, ele vai perder essa segurança. Então, a pesca e a navegação nessa hora é submetida a uma tragédia. Aqui o comércio, como a vida, vai sofrer. São desastres ecológicos e econômicos em proporção gigantescas. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Êxodo 7, capítulo 7, versículo 20. Mais uma vez o juízo permanece delimitado. O juízo ainda não é total. O Senhor fala, é 1/3 e não mais. É só 1/3. Ele está dando chance ainda para o homem. Ele está avisando ao homem. Terceira trombeta, versículo 10, diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga. A multidões morreram pela ação nefasta das águas que estavam envenenadas.
O juízo agora é que a água doce é transformada em água amarga. É ao contrário do que aconteceu em Mara, Êxodo 15, 27, aonde o povo de Deus andava pelo Egito, já 3 dias sem beber água, e havia lá, encontraram uma água, aquela água era amarga, o povo começou a falar, e aí o Moisés foi orar ao Senhor, o Senhor mandou ele tirar uma árvore e jogar aquela árvore dentro da água, e aí a água passou a ser doce. Amém? Glória a Deus. Naquele momento Moisés, quando tira a árvore, ele está tirando a segurança, ele está tirando a proteção, ele está declarando ali que ele depende de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele está declarando que ele depende de Deus. Então aqui acontece justamente ao contrário, as águas doces do mundo passam a ser amargas. Então isso quer dizer, uma bênção liberada sobre o povo passa a ser uma maldição. Deus torna a água potável do mundo amarga. O maior problema do século 21 não será energia, não será petróleo, será a falta d'água. Você tem visto isso por aí? Você tem visto? Hoje eu ouvi um programa, acho que era na CBN, não sei, dizendo que no ano de 40, quer dizer, daqui mais ou menos 25 anos, né, não vai ter água, se não for feito nada. A pouca água que o mundo ainda tem, estará contaminada. Aí eu quase que liguei para lá e falei, fala para ele ler lá Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Já está escrito, você está me falando que eu já sei, que a palavra de Deus já falou. Está lá, está dizendo, os recursos naturais estão entrando em colapso, amém? São pragas que têm visitado o mundo, doenças que têm vindo de rios e fontes poluídas, inundações têm ocorrido, pessoas têm sido destruídas nesse castigo divino. E isso é a vara da ira de Deus contra um mundo hostil com a sua igreja. Deus já está castigando o mundo pela perseguição à igreja. Já está havendo os perseguidores da igreja, os ímpios, não encontrarão nenhuma parte do universo um verdadeiro descanso, não vão achar descanso, ninguém. A única forma de achar descanso é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe outro descanso, não há paz fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a paz, é a verdadeira paz. Então, é na terra, é no mar, em qualquer lugar, as fontes, os rios, eles vão ser duramente destruídos, poluídos. E a igreja precisa se posicionar, porque se a igreja não se posicionar, pode ser confundida com o ímpio, e vai sofrer as consequências junto com o ímpio. Os jornais toda hora estão anunciando tempestades, inundações, epidemias, calamidades e mais calamidades. Esses desastres naturais são trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios, como resultado dessa praga. Muitos homens vão morrer, mas não vão ser todos. O juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros 2 primeiros, porque aqui está mostrando que muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. 4ª trombeta, versículo 12. O 4º anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Os astros, quer dizer,
as estrelas, o sol, a lua, eles vão sair da sua órbita, eles vão sair do seu lugar. E eles próprios vão lutar contra os inimigos de Deus, contra aqueles que perseguem a igreja. A criação vai ser contra o homem. A própria criação vai ser contra o homem que não tem Jesus Cristo. Deus vai usar os astros celestes para ensinar ao homem que todos servem a Jesus Cristo, que tudo serve a Jesus Cristo, que não há opção a não ser a se render a Jesus Cristo. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados. Outras calamidades terríveis têm vindas do céu e têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus alertando ao homem que se arrependa. Deus está alertando a todo momento. Deus a todo momento está alertando ao homem: se arrepende. A terra, o mar, os rios, os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. E nós vamos ver como que com que Deus nos abençoou vai nos abandonar. Então as bênçãos que Deus derramou sobre a terra, derramou sobre determinadas regiões, nós vamos ver tudo isso se acabando. Um dia você vai estar sentado na ponta da fruta, querendo esse vento maravilhoso que nós temos aqui, gostoso, e não vai ter. Lembra que o anjo está segurando os ventos nos 4 cantos da terra? Você vai querer água para beber, que hoje você desperdiça, e você não vai ter para beber. É tanta coisa. É tantos sinais para que o homem se arrependa. É tantos sinais para que a igreja seja a igreja verdadeira e faça o que tem que ser feito. Agora nós vamos ver uma águia voando, falando da tragédia que se aproxima. Versículo 13: enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grunhindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos próximos 3 anjos. Até aí. João vê uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que iriam vir sobre os homens, como resultado das próximas 3 trombetas. Eu falei de 4, e no próximo culto eu vou falar de 2 e depois da última trombeta. Aqui ele fala que uma águia está falando ai dos que moram na terra, dos que vivem na terra, por causa das 3 trombetas que vão ser tocadas ainda. As últimas 3 trombetas são denominadas ais. Isso demonstra que serão pragas extremamente severas sobre a terra. A 5ª e a 6ª praga destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores do que as 4 primeiras juntas. Elas atingirão não só os elementos da natureza, mas diretamente o homem. Mas, assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que vieram sobre o Egito, a igreja também será poupada das pragas decorrentes das trombetas, amém?
O povo de Deus vai estar guardado. Lembra que eu falei que no capítulo 6 diz que o povo, que os anjos estavam, 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, esperando a igreja acabar de ser selada. Então estava esperando ser formado toda a igreja. Para que é esse selo? Quero te lembrar que o selo é o sangue de Jesus, amém? Assim como a última praga, a 10ª praga do Egito, que era? Era o sangue de Jesus nas portas, né? E o anjo da morte veio. Isso quer dizer, essa casa está selada. Ali o anjo da morte não tem autoridade. Ali quem tem autoridade é Jesus Cristo. A mesma coisa vai acontecer nas trombetas. O povo de Deus não vai acontecer nada. Enquanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, na grande tribulação, as trombetas falam do juízo, da ira de Deus sobre o mundo. Mas a igreja não sofrerá a ira de Deus. Jesus Cristo te salvou da ira de Deus. Bom, parece confortável para a igreja, já que a igreja não vai acontecer nada com a igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo aqui? O problema é que você não pode ter dúvida. Porque você levantar a mão para mim, me dizendo que você é a igreja, não adianta muita coisa não. Eu não posso fazer nada por você. Aliás, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Pregando a palavra de Deus. Te aconselhando. Te mostrando na palavra. O problema é na hora que você sai daquela porta, se você ainda continua sendo igreja. Se você é igreja na tua casa, com a tua família, se você é igreja no teu trabalho. O problema é o teu comportamento fora da igreja física. Para lá fora você ser a igreja de Jesus Cristo. É disso que nós falamos. É disso que nós falamos. É nisso que nós nos preocupamos. O que a minha preocupação é que você não seja joio, que você seja trigo de verdade. A igreja não é um clube. A igreja é o povo de Deus. Feche seus olhos se você puder. Deus libera as 4 primeiras trombetas. Senhor Jesus abrindo o 7º selo. Danos terríveis acontecem na terra. A vegetação, o mar, os mares, as águas que os homens bebem, o sol, a lua, o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais. Mas ainda é um dano parcial. Em todos os momentos é frisado 1/3. Não mais, 1/3. Não é total. Esse 1/3 é uma advertência. Mas a maioria da raça humana sobrevive. E vê a ira de Deus manifesta contra o pecado. E tem a chance de se arrepender. Aqui ainda nós vemos ainda a ira misturada com graça. Na verdade, esses atos de juízo ainda é expressão de misericórdia, é expressão de bondade. O Senhor está destruindo 1/3 para salvar o resto, para que esse resto possa reconhecer Ele.
Na verdade, as trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. Mas só que muita gente vai recusar. Apocalipse capítulo 9, versículo 20, que nós vamos falar na semana que vem, fala que o mundo não se arrepende. Quer dizer que o ímpio não vai se arrepender. Poucos vão se arrepender. Só que o homem nunca vai poder reclamar que Deus não deu oportunidade. O homem nunca vai poder reclamar que Deus não deu oportunidade. Deus está dando oportunidades. Deus está dando oportunidades a todos os momentos. Deus está dando oportunidade aos frequentadores da igreja a se tornarem igreja, a confiarem no poder de Jesus Cristo, a confiarem na autoridade suprema de Jesus Cristo, a se arrependerem dos maus caminhos, a se arrependerem da vida de pecado e se voltarem para o Senhor e começarem uma nova história com Jesus Cristo. O que Deus quer é que ninguém se perca. E por isso que as 4 primeiras trombetas atingem apenas 1/3. Se volta para o Senhor. Se volta ao Senhor. Faz uma autoanálise de você mesmo. Faz uma reflexão da sua vida. Se você verdadeiramente está de acordo com a palavra de Deus. Se você tem Jesus Cristo mesmo. Não falar que tem Jesus Cristo, mas ter atitudes de quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está ainda de braços abertos te esperando o seu arrependimento. A graça ainda é para todos. A palavra do Senhor ainda é de graça e misericórdia. Ainda não é de juízo. Ainda é pela graça. Em nome do Senhor Jesus, que você possa nesse momento agora breve se render a Jesus Cristo, pedir perdão, se arrepender e de uma vez por todas ser igreja. Não espere para quinta-feira que vem, porque quinta-feira que vem eu vou te mostrar na palavra que o inferno é aberto na terra. E ainda não são as taças. Mas não vá para Jesus Cristo por medo do inferno. Vá para Jesus Cristo por quem Ele é, pelo que Ele é, em nome de Jesus.